19h57, quartou. Isso, essa é a novidade. Estamos começando uma nova live do 57 em 7, que pega um outro aspecto, que é o aspecto de você, que está à frente do negócio, o teu estilo de vida, a tua dimensão humana, a tua liderança. Normalmente nas lives do 57 em 7 nós falamos muito do negócio, do business, da metodologia. Na live de quarta-feira, nós estamos inaugurando justamente a gente falar do dia a dia do 57 em 7. Claro que eu vou contar muito baseado na minha experiência, na minha história, nos meus casos, e a gente, à medida que vai implementando, que vai desenvolvendo a live de quarta-feira, a gente vai trazendo também outros personagens, né? Outras pessoas que estão fazendo o 57 em 7, como é o estilo de vida de cada uma delas, para você se identificar e a gente achar aí melhores práticas, melhores maneiras para se viver. Afinal de contas, não é só ganância, não é só ganhar dinheiro, tudo a gente visa, ao fazer tudo isso, a gente está visando transbordar, gerar riqueza, gerar prosperidade, mas principalmente gerar benefício para você, para aqueles que estão junto com você, para os seus parceiros de negócios, para os seus colaboradores e para a comunidade na qual você está inserido. Tá bom? Então, nessa live de hoje, eu vou estar introduzindo, eu não vou falar de algum assunto específico, mas eu vou estar introduzindo uma visão geral do que nós podemos estar trazendo, né? Ela tem uma agenda um pouco mais aberta, ela é uma agenda um pouco mais flexível, porque ela pode cobrir coisas que vão desde a alimentação, que vão da saúde, que vão a resenhas de livros que envolvem liderança, que envolvem gestão, que envolvem lucratividade, enfim, pode passar por relaxamento, pode passar por espiritualidade, pode passar por viagens, pode passar por conciliação de viagem, pode passar por um tema que tem despertado a atenção aqui no 57 em 7, que é o casal, a família, o casal envolvido no negócio, um negócio que um dos cônjuges lideram, eu mesmo vivo isso, né? Os negócios da saúde, da odontologia, embora a gente seja sócio, quem lidera é a Malu. Os negócios da Riviera, os negócios de consultoria, embora nós continuemos sendo sócios e até a empresa jurídica que está atrás é a mesma prestadora de serviço, né? A EasyApp, tecnicamente ela chama EasyApp, gestão e saúde, estou eu. Então, parte dos negócios da gente como casal são liderados pela Malu. Parte dos negócios como casal são liderados por mim e justamente essa expertise, esse conhecimento, essa vivência nos dá a oportunidade de a gente maximizar os nossos resultados, a gente buscar mais resultados, mas juntos também a gente consegue apoiar um ao outro, ajudar um ao outro. Esse é um tema que muitas vezes nos pedem, né, dicas ou nos pedem até mentoria, como tratar dos negócios em casais, né, ou em casal. Nós estamos com 42 anos de casado esse ano, né, 48 de namoro. Então, temos uma vida em comum, temos bastante coisa que a gente pode compartilhar, que a gente pode dividir, que pode ser útil para você. Nós vamos pedir que vocês que vão estar assistindo a nossa live, vocês que estão assistindo aqui a live, que vocês comentem assuntos e sugiram assuntos que são interessantes, assuntos que vocês gostariam de ouvir sobre, ou aprender sobre, ou se desenvolver sobre, tá? E desde viagens, né? Viagem em família, viagem em negócios, né? Vocês sabem que
eu tenho minhas viagens internacionais de férias com a família, tenho minhas viagens internacionais a trabalho, né? Pelo menos 2 vezes por ano eu passo Europa, Estados Unidos e às vezes América Central. Tenho, né, minhas viagens missionárias, né, que a gente vai ajudar pessoas, que a gente vai transbordar, né, abençoar pessoas com aquilo que eu tenho de melhor. Muitas vezes não é só o dinheiro, é o ensinamento, a experiência, o aconselhamento. E esse ano mesmo já tive há quase 4 semanas no sertão da Paraíba, no nosso projeto humanitário lá, super bacana. Eu fui justamente dar uma palestra de inteligência vocacional, ajudando os jovens a escolherem a profissão. Então, tem muitos aspectos diferentes, né, que eu posso e que a gente pode estar trazendo aqui na live de quarta-feira, que vão ser úteis para você, que vão muito além da tecnicidade do 57 em 7, que vão muito além da metodologia do 57 em 7. Deixa eu só, por exemplo, mostrar aqui para vocês algumas, né, normalmente nessas viagens que eu faço, sempre eu trago bibliografias que ainda não saíram no Brasil, bibliografias novas. Por exemplo, essa aqui é uma resenha que a gente pode trabalhar, né? Você vê, é de Harvard, né? Essa aqui eu trouxe em novembro, novembro de 25, Managing Yourself, né? Que seria a autogestão, a autoliderança, essencialmente é isso que a gente vai tratar, uma resenha de um material aqui. Isso aqui provavelmente é um material para a gente trabalhar em um mês, né, em diversos tópicos que vai desde a liderança, mas passa por gestão de saúde, né, passa por wellness, né. Esse aqui é um outro, né, livro também. Normalmente eu trago assim os best-sellers, né, os que mais têm sucesso, né. Esse aqui é 80-20, né, 100 dias para você realmente tomar o controle dos seus negócios, né? Esse aqui é um outro bacana sobre planejamento, né? Administração do teu tempo, como você administra o seu tempo, como você às vezes se enrosca em administrar seu tempo, e ele passa principalmente por alguns princípios, por algumas estratégias, né? E situações mais comuns que você enfrenta. Por exemplo, ele chama de pep talks, né? Quando tem muita coisa para fazer, como é que você resolve isso? Quando você precisa dizer não, quando você está se sentindo culpado por não estar conseguindo realizar as coisas, quando você precisa fazer as coisas e não tem ajuda, e assim vai, né? Diferentes situações. Então, a ideia é justamente da live de quarta-feira é lifestyle. Como a gente pode maximizar o 57 em 7, não pelas técnicas do 57 em 7, mas pelo estilo de vida que você vive, pelo que você faz e como o seu cônjuge, como seu companheiro, sua companheira, né, podem ajudar a maximizar esse resultado, aumentando justamente a performance. Vou contar aqui hoje, só para introduzir, deixa eu contar para vocês um pouquinho, uma experiência recente minha, dos últimos 5 anos, 5 anos, né? Que é a gente olhar como que o enfrentamento de um câncer de próstata me colocou num jogo novo. Olha que louco, né? Um câncer de próstata, que normalmente é visto como uma doença de risco de vida, e é mesmo, como ela me trouxe e me desafiou e criou oportunidades para eu mergulhar no marketing digital, para eu mudar meu estilo de vida, para eu alcançar, olha que interessante, alcançar índices de saúde muito melhores do que os que eu sempre tive. Hoje
a minha saúde, né, todos os indicadores meus de saúde, colesterol, insulina, a glicemia, né, glicemia glicada, hemoglobina glicada e assim por diante, ou mesmo atividade de atividades inflamatórias, inflamação de fígado, etc. Hoje eu tenho todos os meus indicadores, os melhores que eu tive na minha vida. Muito melhores quando eu tinha 20 anos. Né? Hoje, se a gente pegar meu corpo, eu tenho os indicadores de saúde muito melhores que eu sempre tive ao longo da minha vida. E estou numa fase em que eu estou tendo que estar atento para não deixar o câncer voltar. Então, a gente tem que estar vigilante para ter qualidade de vida, aumentar, né, o sistema imunológico e assim por diante, com qualidade de vida, e não deixar o câncer voltar. Olha que interessante. Por quê? Principalmente, eu não fiz cirurgia. Né? Um dos caminhos de enfrentamento de câncer é você fazer cirurgias, remover câncer, mas eu segui uma outra metodologia que não é remover câncer, é fazer o processo de células cancerígenas regredir, fazer o processo de células cancerígenas morrerem, e daí com isso o câncer desaparecer. Então, eu tenho, né, na região da próstata, sim, eu tenho algumas manchas de células cancerígenas mortas, mas não células cancerígenas ativas, vivas. Então, são coisas que mexem com a minha vida, que mexem com, né, inclusive assim, me desafiam sempre, cara, né, é muito comum eu ouvir de amigos, e principalmente médicos, amigos que são mais conservadores, Carlos, porque você não vai lá e retira a próstata e pronto, né? E fica livre disso, não precisa ficar correndo risco de o câncer voltar e assim por diante. Então, são questões, né? São coisas decisões que envolvem saúde, que envolvem estilo de vida, que envolvem tomadas de decisão, que vão além dos negócios, que vão além do 57 em 7, que vão além da liderança de alta performance, do cliente, do produto, do marketing digital e da conversão de vendas, mas que envolve o seu lado humano e como você vive, como você se alimenta, como você se relaciona, como você faz fluir o transbordar da tua vida na vida dos outros. Então, é disso que nós vamos estar tratando nas nossas lives da quarta-feira, o 57 em 7 Vida. Não sei se esse é o nome, mas quase que esse é o tema, né? Vivendo o 57 em 7, o dia a dia de quem faz o 57 em 7, esse é o propósito. Então, que ele ao mesmo tempo seja uma oportunidade numa live em que eu compartilhe com você, que eu não vou estar vendendo produto, que eu não vou estar te influenciando a usar a metodologia 57 em 7, mas ele é muito mais um momento de doação em que eu posso transbordar aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho vivenciado no 57 em 7, e em todas as atividades que eu faço, e trazendo também o testemunho de outras pessoas, trazendo um pouco a experiência de outras pessoas com as quais eu convivo, né? Então, normalmente eu vou estar entrevistando, muitas vezes, algum parceiro, entrevistando alguém que me chamou a atenção, alguém que eu conheci, alguma coisa que a gente possa, daquilo que eu possa aprender, não só que eu tenha observado para eu aprender, mas que eu também possa compartilhar, expor, mostrar e assim por diante. Então, isso é a live de quarta-feira, 57 em 7, em vida.
57 em 7, vivendo o dia a dia do 57 em 7, ou 57 em 7 lifestyle. Pode ser que vocês vão me ver na cozinha aí, fazendo um pão de amêndoas, né? Que faz parte da minha alimentação. Eu uso uma dieta que chama-se cetogênica, que não tem carboidrato, né? E provavelmente vocês vão me pegar aí um dia eu na cozinha fazendo um pão, provavelmente com a minha assistente, com a Josi, né? E a gente fazendo um pão de amêndoas. Como é que faz um pão de amêndoas? Eu já vou às pizzarias, né? Tem alguma pizzaria que já me atende e eu como uma pizza que não tem massa, né? Então, como é que faz isso? Como é que eu como uma pizza que não tem carboidrato? Então, talvez sejam essas dicas aí que eu possa compartilhar com vocês. Como é que eu posso ter uma dieta saudável e gostosa ao mesmo tempo? E isso me ajudar a prevenir ou a blindar o meu corpo em termos de uma recidiva de câncer e, ao mesmo tempo, me sentir alimentado, ter energia, ter disposição para estar aqui, né? Estar aqui no escritório às 8h30 da noite, produzindo essa live, e isso ser normal para mim. Então, pessoal, eu quero ouvir aí de vocês, né, seus comentários, principalmente falando em estilo de vida. O que você gostaria de ouvir? O que você acha que eu posso compartilhar com você? Tá? E assim, de modo geral, é família, é casamento, é negócios para casal, como um casal pode prosperar nos negócios, talvez eu estou sugerindo alguns tópicos, né? Fundamentos bíblicos, princípios bíblicos para os negócios, pode ser um tema, tá? Eu tenho um perfil só para isso, né? Que é o Aprenda a Ouvir Deus. Você pode ir lá no Instagram, eu tenho esse perfil, inclusive tem uma mentoria que é Aprenda a Ouvir Deus, que não é vendida, depois eu falo mais dela se você tiver interesse. Enfim, é isso. Quero ouvir então de você. Né? As grandes áreas que eu estou tratando resenhas de livros mais atuais que envolvam o lado humano, o lado de saúde, o lado de comportamento, novas tendências em negócios. Então, livros, resenhas de livros. Viagens, né? A família nos negócios, empresa familiar e principalmente casais, né? Como cônjuges podem se apoiar nos seus negócios, alimentação, esportes e os negócios em si, os 57 em 7 em si. Esses são talvez os grandes temas. Comenta aí pra gente, dá seu feedback, o que você gostaria ou como eu posso te ajudar para além da metodologia do 57 em 7, considerando tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu venho e principalmente considerando por que você vai me ouvir. Eu acho que esse é um ponto. Né? Por que o meu estilo de vida pode ter alguma influência para você? Talvez pelos meus 68 anos, né? Talvez por tudo que eu já fiz, por tudo que eu já experimentei, ou nessa característica que eu tenho muito, como eu viajo muito para o exterior, e tenho uma característica de ser observador, é muito comum eu juntar coisas que vão, né, inovações com implementações de novas rotinas, novos métodos, mesmo, né, no dia a dia, na rotina de vida, né, no lifestyle, no como você faz as coisas, tá bem? Então, é isso. Comenta aí, manda sua pergunta, minha equipe vai estar fazendo caixinha de perguntas para vocês e eu quero ouvir vocês e na próxima quarta-feira a gente já vai estar trabalhando aí no tema mais comentado, no tema mais pedido por vocês e com isso a gente vai evoluindo, tá bom? Um beijo no coração,
uma excelente Páscoa para todos vocês, que ela seja muito mais que ovos de chocolate, mas que seja realmente aquela renovação de vida, né? A Páscoa ela começa lá na origem lá do povo judaico, na libertação do Egito, né? Sair do Egito, cruzar o Mar Morto e buscar uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova motivação de vida, e que isso seja na sua vida também, que a Páscoa para os cristãos é Jesus, né? Que seja o renascimento de Jesus aí dentro da vida de cada um. Quando a gente fala do renascimento de Jesus, hoje o tema meu, quando eu falo de Jesus, né, ou que Deus me falou hoje, quando fala-se de Jesus, é isso, que o amor, né, o amor de Cristo, a essência, o amor de Cristo, lança fora todo medo, né? Então é isso. Muitas vezes essas circunstâncias, guerra, preço subindo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, coisas que nos afligem no dia a dia, que essas coisas que nos trazem medo, né? Que elas possam ser eliminadas, né? Possam ser lançadas fora pelo amor de Cristo. Que seja assim para você também. Beijo no coração.